Salve moçada do Coque Floripa Semi-Online! Eu sou o professor Joãozinho e eu vou trabalhar com você à frente de literatura, beleza? Nós vamos ter uma carga horária de 2 horas ou 2 aulas, horas semanais, e eu vou trabalhar tanto as escolas literárias como a lista de obras de ACAF, UFSC e UDESC, legal? Então, nestas aulas normais, assim, gravadinhas aqui nesse estúdio, você vai ter a trajetória das escolas literárias e depois você vai ter também uma gravação que eu faço num outro estúdio, aí para cada uma das listas que você precisar, para a CAF, para a UFSC e o UDESC. Outra coisa também é que eu vou estar disponível a auxiliar você se você for fazer outros vestibulares, como por exemplo o URGS, o FPR. Eu sou de Curitiba, tenho um contato muito próximo com os vestibulares do Paraná, a Unicamp, URGS, enfim, o que você precisar de obras literárias, de listas, pode contar comigo. A gente vai ter essa comunicação pelos plantões, e-mail. Então, eu sou um parceiro agora nessa sua caminhada ao vestibular para qualquer lista de obras que você precisar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é a respeito dos nossos estudos, tá legal? Por quê? Porque é difícil você encontrar questões de história da literatura à parte. Geralmente a história da literatura, os gêneros literários estão inseridos nas questões das obras. Então como que vai funcionar o nosso estudo? Tá? Eu vou dar essa aula, né? Hoje gêneros literários, mais ou menos 30 minutos. Você vai no Estudos e lá vai ter uma lista de questões que abordam esse conteúdo de maneira generalística. Inclusive, para quem está focando no Enem, essa lista é o essencial, tá? É o que você precisa saber de modo geral a respeito das escolas literárias. Fechou? Aí eu vou fazer a CAF, Joãozinho, confirmar uma lista lá. Aí semanalmente a gente vai disponibilizar um material, uma videoaula sobre lista da CAF, UFSC, UDESC, tá legal? E daí esses exercícios específicos das obras que você precisa vão estar num outro material, num material de análise literária que eu vou fazer, por exemplo, o primeiro livro que eu vou disponibilizar a vocês será Cemitério dos Vivos. Então você vai ter videoaula de Cemitério dos Vivos, uma análise em PDF de Cemitério dos Vivos e mais uma bateria de questões a respeito desse livro. E assim sucessivamente. Para quem vai fazer UFSC, a lista de 6 obras, nós vamos ter material em vídeo, análise em PDF e bateria de testes, lista de questões. Fechou? É isso. Então, sem mais delongas, né? Sejam bem-vindos ao Coque Floripa Semi-Online e principalmente sejam bem-vindos aqueles que são acadêmicos de 2021. Eu tenho dito isso muitas vezes porque eu realmente acredito nisso. É um adendo sem igual ao seu currículo para o resto da sua vida você dizer, cara, eu sou da turma de Direito, de Medicina, de Engenharia, seja lá o que for, de Psicologia, de Jornalismo, de 2021. Eu passei pela pandemia e eu passei no vestibular. Tá? E esse não é só um currículo externo, para você dizer, nossa, cara, você começou a faculdade em 2021? Sim, eu fiz um semi-online e eu consegui passar. Mas além de ser um currículo externo, também é um currículo interno. É o que nós estamos tendo de bagagem de vida a partir, enfrentando este momento, esse contexto. Que bom que você escolheu a gente. Que bom que você escolheu o Coque Online Semi de Floripa. Nós estamos abraçando vocês aqui. Eu estou abraçando você na parte de literatura e nós juntos vamos passar pela epidemia. Vamos passar no vestibular e você vai colocar no teu currículo. Eu sou da turma de 2021. Vamos para cima? Vamos nessa? Então, vem nessa, vem lá. Vamos começar do básico, basicão.
o que é literatura. Ah, só a última coisa, tá? Vem cá, nós não vamos abordar literatura portuguesa. Por quê? Porque literatura portuguesa tem no material de vocês, tá? Aquele conjunto ali de resumos, de conteúdos, vai rolar ali para você e vai ter literatura portuguesa, trovadorismo, Camões, classicismo, isso não interessa para nós. Não está no programa nem da UFSC, nem da CAF, nem da UDESC, no Enem, Joãozinho, não cai literatura portuguesa? Não. A história da literatura portuguesa não cai. De vez em quando cai um texto do Camões, um texto do Fernando Pessoa, mas para interpretação. Rock and roll, fica tranquilo, quando eu não abordar um conteúdo, por exemplo, de literatura portuguesa, é porque não tem necessidade, para nós não cai. Vamos focar naquilo que é do nosso interesse, do nosso foco central e específico. E vamos lá, o que é literatura? Bom, literatura, traduzindo do latim, litera, literis, quer dizer letra escrita. Tá? Mas para nós, essa literatura que a gente estuda para o vestibular, a gente diz que é uma arte. A arte da palavra. E da palavra, sobretudo, escrita. Veja que eu coloquei aí na sua tela esse sobretudo entre vírgula. Por quê? Porque isso aí já cai em vestibular, isso já cai em Enem. Porque existe uma literatura que não é necessariamente escrita. Tá legal? Por exemplo, você tem lá HQs, né, mangás, que é só imagem. Não sei se vocês gostam de HQ, de mangá. Tem uma história inteira que é só desenho. E ainda assim é literatura. Uma outra literatura que já caiu também, inclusive, né, em questões de vestibular, é a literatura oral dos indígenas, dos povos indígenas. Eles não tinham escrita, não tinham litera literis, ou seja, a letra escrita, mas eles tinham a literatura oral, que era transmitida geração após geração pela contação de histórias. Isso também é literatura. Ah, e por aí vai. As pinturas rupestres que nós vamos falar hoje também são uma forma de literatura. Então, por isso, o sobretudo. Então, vamos lá. Literatura, a palavra, letra escrita. A definição, arte, sobretudo, da palavra escrita. A maior parte, né, da literatura que nós estudamos, que nós temos, está nos livros. Nós vamos estudar vários livros esse semestre, tá? Mas vai além do que está nos livros, a literatura é maior do que a escrita. Show? Rock and roll? Vamos pra frente? Então, eu quero fazer um pequeno histórico nesse vídeo da literatura, tá legal? Então, nós temos 3 momentos desse vídeo que eu quero abordar com vocês. Os 3 momentos básicos da literatura. Os seus primórdios, que remontam lá às pinturas rupestres, que eu situo mais ou menos no ano 40.000 a.C., pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas é só para você ficar com números redondos assim na tua cabeça. Quem tem dificuldade com números, como Joe, tá? Bate aí, quem não é muito das exatas, mas, né? Então a gente se defende. Formalização, o segundo momento, né? Que é quando surge efetivamente o código escrito, o primeiro código escrito, lá pelo ano de 4.000 a.C., e a consolidação dessa arte literária que faz com que eu esteja aqui, nesse estúdio, nesse tablado, sendo gravado muito chiquemente, e você esteja aí estudando, né, a arte literária que cai nos vestibulares, as escolas literárias, os livros e assim por diante. Fechou? Tá, então vamos começar pelo primeiro ponto, os primórdios da literatura, a pintura ou arte rupestre, tá legal? São representações que são feitas, gravadas, desenhadas, pintadas nas paredes das cavernas ou mesmo em abrigos ou até em paredes ao ar livre, que a gente chama de arte parietal. Guarda esse nome aí, ó, que é feito nas paredes, ou de um ambiente fechado ou mesmo de um ambiente aberto, tá legal? A pintura rupestre, né, a arte rupestre, ela se divide em pintura e gravura. E o mais interessante é que há uma interpretação controversa do que era essa pintura feita lá nas antigas, velho. Por quê? Porque, não sei qual é o conceito que você tem de pintura medieval, pré-histórica, mas eu antigamente tinha a noção de que o cara foi lá, né, caçou uns boi lá, matou uns bisão e foi na parede da caverna e desenhou isso aqui, ó, tá certo? Beleza? Matei 2, matei 10, então tá, até faz ele lá com uma flecha, com um arco e tal.
Mas muitas interpretações contemporâneas dizem que essas pinturas eram feitas não a posteriori, não depois da caçada, mas a priori, antes da caçada. Então aquele homem primevo lá, pensava, queria caçar 10, 15 bisões, e então ele ia para a parede da caverna e pintava e desenhava aquilo que ele queria alcançar, aquilo que ele queria atingir. E se essa interpretação é a mais correta, é a mais adequada, esse homem primevo, nem era ainda Homo sapiens, os Neandertais já faziam isso, está uma vocação do homem para quê? Para produzir arte, para sair do seu momento real, aqui palpável, imediato, e projetar um futuro, e projetar o que está por vir. Criar a partir desse um mundo que não existe, mas que poderia existir. O princípio da verossimilhança, o princípio da arte. Cara, por isso que muitos chamam essas pinturas rupestres de arte rupestre. Isso já caiu, inclusive, no Enem, na parte de literatura, na parte de artes e assim por diante. Ó, tá aí um bisão lá do Paleolítico Superior, tá legal? Bonito, né? Aí vocês, mas não é grande coisa, hein, cara? Meu filho, é meu irmão mais novo, faz igual. Ó, dá uma olhadinha como é que era feito na original. Cara, era no teto, velho, alto pra caceta, cara, você tá entendendo? Lá em Altamira, na Espanha, a famosa Capela Sistina da Arte Rupestre, maluco. Você tá entendendo? Os caras lá, 40 mil, 50 mil, 30 mil antes de Cristo, fazendo. Por que eles faziam isso, cara? Por que se esforçar tanto? Porque o homem é vocacionado a fazer arte. E as pinturas rupestres são mostra disso. Olha a outra aqui, ó, uma mais simples. O que levava um cara, né? Eles usavam pigmentações diversas, né? Argila, às vezes sangue, carvão, eram variadas as técnicas. Mas o cara vai lá e sopra uma pigmentação na mão e crava aquilo na parede de uma caverna. O que esse cara está querendo dizer com isso? Está querendo dizer para as gerações futuras, eu estive aqui, eu vivi? Está querendo lidar com a finitude da vida? Está querendo mostrar aos outros aquilo que ele pensou, sentiu, existiu, fez? Princípio do quê, velho? Princípio da arte. Sensacional, sensacional. E daí, Zuzinho, mas esses caras aí, eles iam lá e desenhavam as coisas que eles viam. Eu não dou muita moral. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tem Lascaux, na França, tá certo? Uma das cavernas dos sítios arqueológicos mais famosos. E daí aqui você tem o quê, cara? Um homem-pássaro, o Birdman. Que doido, velho! Não é pássaro porque ele tem, né, o tronco humano, os braços, tem até o falo ali que está ereto, tem uma questão aí da fertilidade. E não é homem porque tem um rosto de passarinho, velho, que tá ali o passarinho real e aqui, caraca! Então, nós estamos vocacionados a fazer arte, e essa arte rupestre, se assim se pode dizer, vai cair para você, e quem tem caído cada vez mais nos vestibulares. Só lembrando uma coisa também importante, que um dos mais importantes, sítios arqueológicos do mundo tá aqui no Brasil, velho, na Serra da Capivara, lá no Piauí, com mais de 737 sítios, mais de 30 mil figuras coloridas e assim por diante. Isso aí pode cair também em história, em geografia e assim por diante. Tá legal? A Serra da Capivara, um dos grandes sítios arqueológicos de arte e de pintura rupestre no mundo. Fechou? Nied Guidon, uma grande pesquisadora. Depois dá um Google aí, Nied Guidon, vale a pena uns 3 minutinhos lendo sobre ela. Vai! Aí, a segunda parte. Foi a primeira parte, que é o quê? Os primórdios, as pinturas rupestres, o princípio da arte literária, que é o quê? A partir de um mundo real, criar um outro mundo, um mundo imaginado, um mundo imaginário, um mundo que não é, mas poderia ser, um mundo que não é, mas eu gostaria que fosse, tá? Fechou? Tranquilidade? Tá. A segunda parte é a parte em que a literatura vira literatura. Literis
litera, que é letra escrita. A humanidade vai ter o seu primeiro código escrito aonde? Lá na Mesopotâmia, mais ou menos 4.000 a.C., com os sumérios e a famosa escrita cuneiforme. Tá aí, ó, né, uma tábua, de argila, né? Uma inscrição que eles cunhavam, né? Usavam a cunha e por isso escrita cuneiforme. O que você tem paralelamente aí nesse momento histórico? Os hieróglifos do Egito e a escrita alfabética dos fenícios, da qual nós somos herdeiros. Então, mas se perguntar para você qual é o escrito mais antigo da humanidade, apesar de serem quase que concomitantes, paralelas temporalmente, a hieroglífica, a alfabética e a cuneiforme, a mais antiga é a escrita cuneiforme dos sumérios lá na Mesopotâmia. Ou seja, agora sim se formalizou a literatura. Eu tenho uma forma escrita, padrão de um povo e que vai se disseminar a outros povos e assim por diante. Tá legal? Vamos para frente? Só que ainda está faltando nessa escrita dos sumérios o quê? A questão artística, a priori. Por que o pessoal começou a escrever? O homem deixou o nomadismo, começou a fundar cidades, e daí essas cidades precisavam se organizar, rebanhos cada vez maiores, não sei o quê, e a expansão. Os sumérios eram doidos, né, cara? A civilização suméria é absurda. Dá um outro Googlezinho, dá uma olhadinha também nos sumérios, cara. Irrigação, cultivos variados, rebanhos variados, não sei o quê. E daí, cara, a coisa vai crescendo, o homem deixa o nomadismo, funda tribos, as tribos cidades, as cidades reinos e tudo mais, e de repente, Cabelo, quantas ovelhas nós tínhamos no celeiro no semestre passado? Eu não lembro. Quantos sacos de trigo, de cevada nós colhemos 2 anos atrás? Não lembro. E agora? Escreve aí então, pô. A escrita surge de uma necessidade pragmática. O que é uma necessidade pragmática? Uma necessidade prática. Assim como o Cabelo tem a necessidade prática agora de ter essas máquinas aí que estão me filmando, para dar o suporte técnico para a nossa gravação, aqui também o homem tinha o suporte técnico da escrita para quê? Para organizar-se tanto econômica como juridicamente. Outra coisa também, não pode fazer isso. Não pode fazer isso por quê? Porque o meu pai disse que não é para fazer. Mas teu pai disse, o que teu pai disse? Não, escreve aí. Que todos os pais dizem, que o rei disse, e daí começam a surgir os códigos de leis. Beleza? Então, a princípio, você tem uma função pragmática, prática da escrita, tá? Só que já se começa, em alguns momentos, a se criar algo que vai além da praticidade de registrar quantas sacas de cevada foram colhidas, guardadas, estocadas, quantos bisões foram abatidos. E daí você tem lá na Suméria uma das primeiras obras literárias da humanidade, que é a epopeia do Gilgamesh, ou Gilgamesh. É um rei que sai com seu amigo fazendo aventuras, o amigo morre e ele vai atrás do segredo da vida eterna. E com quem que ele vai atrás do segredo da vida eterna? Um cara que sobreviveu ao dilúvio e salvou a família e animais numa arca. Noé? Não! Antes do Noé, um tal de Unatshin. Eu não sei falar o nome direito. Isso aqui, cara, tá lá no reino de Arsubanipal. A epopeia do Gilgamesh. Outra manifestação meio religiosa, meio literária, o livro dos mortos, lá no Egito, que era uma porção de escritos que tinha cânticos, lendas, rituais e assim por diante, que alguns dizem é ritualístico, é religioso, mas tem a história, tem a história dos deuses, um que ama o outro e persegue o outro, não sei o que, já é um pouco literatura, tá? Então temos uma escrita prática, pragmática, mas princípios de escritas artísticas. Porém, a consolidação disso que nós chamamos de arte literária vai se dar onde? Na Grécia Antiga. Aí você tem a consolidação, que daí é o que nós temos hoje. A explosão da arte literária na Grécia Antiga, século V a.C., o Aristóteles, aquele famoso lá discípulo do Platão, vai pela primeira vez
né, dividir a explosão literária da Grécia Antiga em 3 gêneros básicos e fundamentais, que é o primeiro conteúdo de todos os vestibulares para nós hoje em dia, tá certo? Então você começa lá nas pinturas rupestres, os primórdios, você tem uma escrita prática, pragmática na Suméria, no Egito, na Fenícia, mas que tem algumas manifestações esparsas literárias. O livro dos mortos, dos egípcios, a lenda do Gilgamesh, dos sumérios, mas agora na Grécia Antiga há uma explosão de escritores escrevendo para fazer arte. Cara, para ser belo, para ser, como é que eu vou dizer assim, eterno e assim por diante. Tá? E o Aristóteles vai pegar essa explosão de vários escritores escrevendo muita coisa de forma diferente e vai dividir. É a primeira obra importante de teoria literária. E o Aristóteles vai dividir a literatura lá da Grécia Antiga em 3 gêneros básicos e fundamentais. Quais são os 3 gêneros? O gênero épico, que fala dos feitos heróicos, batalhas, guerras, conquistas. O gênero lírico, que é o gênero do sentimento, da emoção, da subjetividade. E o gênero dramático, que é o gênero da encenação, do palco e assim por diante. Eu faço, inclusive, gestos mnemônicos para lembrar de conteúdo. É difícil quando vocês não estão no presencial, mas não tem problema, vai do mesmo jeito. Ó, para sempre, quando eu fizer aqui, ó, pega aqui, cabelo, né? Pega meu braço aqui ou não pega? Pega eu aqui, épico, aqui lírico e aqui dramático. Se algum dia você esquecer, nós estamos lá num aulão de final de semestre, pessoal, gestos literários, esqueci. Eu faço o gesto e você lembra. Fala comigo aí, ó, em voz alta agora. Estou falando sério, isso aqui é memorização indispensável para passar no vestibular. José, mas eu vou fazer medicina, eu sei tudo isso aí. Fala comigo agora, cara, para dar uma respirada na tua mente. Vai, fala para mim, 1, 2, 3 e... Épico, vai. Lírico, vai. Dramático, vai. Dramático, vai. Lépico, drílico. Tá? Então vai. Épico, lírico, dramático. Épico, feitos heróicos. Lírico, sentimento. Dramático, encenação. Tá. Do gênero épico, você tem as epopeias. Aqui eu só vou fazer uma lista, tá legal? Deixa eu voltar aqui. Uma lista geral. As grandes epopeias, que eram grandes poemas narrativos contando feitos heróicos. Você tem a Ilíada e Odisseia na Grécia Antiga, você tem o Virgílio na Roma Antiga escrevendo Eneida, você tem os Lusíadas do Camões, tá aqui, ó, coloquei aqui, literatura portuguesa que não cai para nós, não faz parte do nosso conteúdo, mas de vez em quando aparece um poema do Camões no Enem, beleza? Para interpretação textual. E você tem no Brasil algumas tentativas de poemas épicos, como a Prosopopeia, do Bento Teixeira lá no Barroco, o Basílio da Gama, com o Uruguai no arcadismo, Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães no romantismo, os Timbiras incompleto do Gonçalves Dias no romantismo, inclusive as próximas aulas, cada aula eu vou focar um desses períodos literários, fica tranquilo, beleza? Então isso é uma epopeia, um grande poema contando uma batalha, uma guerra, algo grandioso. Gênero lírico. O que é gênero lírico? Vem da lira, instrumento musical que o cara tá tocando aqui, ó. Olha o carinha tocando uma lira. Você acha que a sofrência começou hoje, né? Recentemente. Não, não, não. Vem lá da Grécia, velho. O cara metia o quê? Cara, uns versos sentimental, esfregava, arrastava o chifre no asfalto e cantava versos ao som da lira. Se você gosta aí de Marília Mendonça, dessas duplas aí, tem tudo a ver com o gênero lírico da Grécia Antiga. Esses versos eram cantados ao som da lira, né? E até hoje você tem o gênero lírico, que é aquele que é escrito em versos. Cada linha do poema. Vou deixar para frente. E daí você tem a estrofe, que é o conjunto de versos, né? Terceto, quarteto, oitava, pelo número de versos que você tem. Você tem a rima, que são aproximações sonoras, e você tem a métrica, que é contar de sílabas poéticas. Redondilha maior e menor, 5 e 7, decassílabo, do decassílabo, que é o Alexandrino, de 12. Fica tranquilo. Nossa, José, eu não lembro como é que faz. Relaxa. Ao longo das aulas a gente vai fazer isso. A gente vai estudar esse semestre negro do Cruz e Souza. Então a gente vai falar muito do quê? De verso, de estrofe, de rima, de métrica. Relaxa, se apazigua. Vai dar tempo de fazer tudo. Vão ser os 6 meses mais bem empregados da tua vida. Tenha certeza disso. Aí eu coloquei aqui algumas formas poemáticas famosas. A ode, que tem um tom alegre. A elegia, que tem um tom triste, é o contrário. O epitáfio, que é o que se coloca numa lápide. Tem aquela música do Titãs, tá ligado, Cabelo? Epitáfio.
O acaso vai, devia ter amado mais, ter sonhado mais, ter visto. É o que o cara quer que escreva na sua lápide, né? Epitáfio. Epitalâmio é o poema para quem vai casar. Tá? Haikai é um poema original do Oriente, né? Do Japão principalmente, que tem só 3 versos. E o famoso soneto. Esse nós vamos estudar pra caceta, velho. Vai ter muito soneto, porque o Cruz de Souza é uma das suas principais produções. E o soneto é uma composição fixas de 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Tá aí, ó, um exemplozinho aí. Não vou ler, né, galera, tá? Mas só para você ver a forma, né? 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4, 2 estrofes com 3, versos decassílabos, rimados. A gente vai falar muito sobre isso. Relaxa. Então, gênero lírico. Vamos lá. Repete comigo. Gênero épico, as epopeias. Gênero lírico, a sofrência, o sentimento. E agora, para finalizar a nossa aula, o gênero dramático, que é aquele texto feito não só para ser lido, mas para ser encenado num palco por atores. Coisa importante, que já caiu no Enem. O que não tem numa peça de teatro, que eu tenho num romance, num conto? Narrador. Como é que você sabe uma história quando você vai no teatro? Quem que conta para você? Não tem narrador. Você vai lá, senta, abrem-se as cortinas e as personagens contam a história como? Dialogando. Então, a unidade básica do gênero dramático são as falas, os diálogos, beleza? Aí você tem outros elementos, como o cenário, figurino, iluminação, sonoplastia, que ajudam a contar a história de uma peça teatral. E as rubricas, lembre disso, que são indicações do autor para quem vai encenar a peça. Ela não é falada na peça, ela é só lida por quem vai encenar, o diretor, os atores, não é? O autor quer que grite nesse momento. Então ele coloca entre parênteses em itálico. Gritando! Coitado do cabelo, tendo que ouvir o showzinho gritar lá. Enfim, rubrica indicações para quem vai encenar a peça. Tá, só uma geral para nós acabarmos o nosso vídeo. Uma sequência do gênero dramático desde a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga você só tinha 2 tipos de peça, que eram ou tragédia ou comédia, e aí tome cuidado, porque não é tragédia e comédia, é ou tragédia ou comédia, elas não se misturavam na Grécia Antiga. Ou o cara ia para chorar, para ter a catarse, ou ele ia para rir, não havia mistura, tá? E uma famosa tragédia, Édipo Rei, do Sófocles, e lá uma comédia, O Misantropo, do Menandro, beleza? Aí passa o tempo, na Idade Média você tem 2 formas teatrais também que são importantes para nós, os autos, que tinham uma moral religiosa, e a farsa, que tinha uma moral social. Fala para mim aí, já ouviu falar em auto aqui no Brasil? Quem é um dos grandes teatrólogos brasileiros, dramaturgos brasileiros? Ariano Suassuna. O Auto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Maravilhoso. Então, é um tipo de teatro medieval, o auto e a farsa. E daí, mais para frente no tempo, durante o romantismo, se admitiu o quê? Na mesma peça eu ter elementos trágicos e cômicos. Está aqui, ó, olha as máscarazinhas lá do teatro grego, o cômico e o trágico. Então, no romantismo você tem os dramas que mesclam elementos trágicos e elementos cômicos. Fechou, meus queridos? Tranquilidade? Beleza? Na boa? Aí agora, para acabar nosso vídeo, né, a evolução desses gêneros. Então, só para recordar nossa aula, vamos nessa? Rapidão. Como é que começa a literatura? Lá nas cavernas, com as pinturas rupestres, que já é uma espécie de proto-literatura, de princípio de arte literária. Aí você tem a formalização da literatura com a primeira letra escrita lá na Suméria, os mesopotâmicos e os egípcios e os fenícios, uma escrita prioritariamente pragmática, prática, mas com algumas manifestações esparsas de arte literária e a explosão da bagaça lá na Grécia Antiga. Muita gente escrevendo de muitas formas diferentes e o Aristóteles, na sua obra Arte e Poética, vai dividir em quantos gêneros? Fala pra mim. Fala última vez, prometo, última vez. 1, 2, 3 e... Épico, os feitos heróicos, as epopeias. Lírico, o sentimento, a emoção. E o dramático, a encenação. Dias de hoje, o gênero épico não existe mais. Nós não temos mais poemas de 20 mil versos, 30 mil versos. Mas nós temos as narrativas modernas, o romance, o conto, a novela e a crônica, que são evoluções do gênero épico. O lírico evoluiu para a poesia moderna e o dramático para o teatro moderno. Beleza? Deixa eu voltar mais um aqui. Opa.
Aqui, ó. Aí, fechou. Acho que deu 30 minutos aí exatos, cavados os cabelos, mais ou menos. Para mim deu aqui. Show de bola! O épico evoluiu para as narrativas modernas, o lírico para a poesia, o dramático para o teatro, e nós vamos ver tudo isso aí ao longo do semestre. Esse aí está o conteúdo inicial de todos os vestibulares do Brasil, os gêneros literários. Espero que você tenha gostado. Fica com a gente aí, moçada. Até o próximo. Diga um tchau.